Que alegria poder estar aqui com vocês. E antes de começar, eu já queria, assim, parabenizar vocês. Que excelência, que coisa linda isso aqui. De verdade, eu queria muito, assim, honrar vocês, parabenizar vocês pela organização do que vocês fazem aqui toda quinta. Teve alguma quinta que eu já vim aqui, eu entrei ali, fiquei ali atrás. Mas hoje eu estou podendo ter a honra de poder participar mais de perto ainda. E assim, eu quero muito honrar vocês, parabéns para vocês pela organização, pelo que vocês realizam aqui toda quinta. Lindo demais. Que Deus continue abençoando vocês, que Deus continue cuidando de vocês através desse ministério. Eu queria muito honrar vocês por isso, tá? Não parem, continuem. Eu tenho certeza que vocês estão sendo bênção na vida de muita gente e vão continuar sendo. Amém? Deus abençoe. Vamos fazer uma oração para a gente começar a nossa palavra? Jesus, queremos te agradecer por tudo que o Senhor já fez até aqui. Obrigado porque a tua presença é real nesse lugar. A tua palavra diz que quando 2 ou mais se reúnem em teu nome, ali o Senhor estaria. E eu tenho certeza que o Senhor está aqui. O Senhor é tudo o que nós precisamos. É da tua presença aqui. Obrigado, Senhor. Abençoe essa manhã. Abençoe essa mensagem que vai ser transmitida agora. Nós já te agradecemos porque a tua palavra ela é viva, ela é eficaz. A tua palavra ela transforma o nosso ser. Então nós pedimos, Deus, fala ao nosso coração agora, transforma a nossa vida. Nós te damos liberdade para o Senhor mover e mudar o que o Senhor quer mudar na nossa vida. Espírito Santo, tenha liberdade aqui no nosso meio. Transforma o nosso ser conforme a tua vontade. Porque a tua palavra diz também que a tua vontade ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Nós queremos viver a tua vontade. Muito obrigado, Deus, por tudo. Nós fazemos isso em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode abrir a sua Bíblia no texto de Mateus, capítulo 6. Mateus, capítulo 6, versículo 9 e 13. Esse é um texto bastante conhecido, alguns sabem até de cor. Se eu pedir aqui, alguns podem até se levantar e falar esse texto de cor. Eu estou falando sobre a oração do Pai Nosso. A gente vai falar hoje sobre a oração do Pai Nosso. Então a pregação hoje é em cima da oração do Pai Nosso. Essa oração que é universal, né? A maioria das pessoas conhecem. E como eu falei, muitos conhecem, poderiam recitá-la de cor. Mateus, capítulo 6, versículo 9 ao 13. Olha só o que esse texto diz. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém e amém. Para que a gente possa entender esse texto, eu queria falar um pouco sobre o contexto dele, né? O ambiente em que Jesus estava ali ensinando os discípulos a orarem, né? Jesus ele estava no monte. A gente está aqui no Monte das Oliveiras, tá? O texto diz que Jesus ele estava sentado com os discípulos. É como se a gente estivesse aqui, Jesus estivesse sentado aqui, a gente estivesse sentado nas cadeiras e Jesus estivesse ensinando algumas coisas para a gente. Era exatamente isso que estava acontecendo ali. E aí Jesus veio e ele ensinou diversas coisas. Entre elas, ele falou sobre a verdadeira felicidade que existe nele. Ele falou sobre sermos sal e luz da terra, né? A gente fazer diferença no mundo, na vida das pessoas que convivem com a gente. Ele falou sobre a lei de Moisés, então ele recitou algumas coisas ali também. Ele falou sobre o ódio, né? Quantas vezes a gente age com ódio em cima de algumas atitudes de alguém com a gente. Ele falou sobre o adultério. Ele falou sobre várias coisas que ele queria ensinar para aqueles que eram seus seguidores. Então ele estava ensinando aqueles caras, os discípulos, não jogando uma conversa fora, mas ele estava falando algumas coisas que
ele desejava que eles colocassem em prática, como seus seguidores. Então, quando a gente lê a Bíblia, quando a gente lê alguns ensinamentos de Jesus, a gente não está lendo um livro comum. A gente está lendo um livro, a gente está lendo alguns textos, que a expectativa de Jesus é que a gente coloque em prática. A gente não está lendo por ler. Eu vou ler um livro ali. Não. Tudo que a gente lê sobre esse livro aqui, sobre a palavra de Deus, a expectativa do Senhor, do nosso Senhor, nosso Salvador, é que nós coloquemos em prática cada palavra que está aqui. Então era isso que ele estava fazendo ali. Era isso que ele estava ensinando aos discípulos. E uma coisa que eu acho interessante sobre a oração do Pai Nosso, e não sei, talvez você nunca tenha percebido, eu precisei me aprofundar, para me ligar e me aprofundar e entender isso, é que na oração do Pai Nosso nós vemos 3 petições, 3. E tem alguns detalhes que eu queria que você percebesse comigo, que a gente pudesse trabalhar em cima disso hoje. Na oração do Pai Nosso, se você parar para refletir, pensar, talvez você possa ler depois. Primeiro ele fala sobre o pão. O alimento que nós precisamos hoje, né? Dai-nos hoje o pão nosso de cada dia, nos dai hoje. Então ele está falando sobre presente. Está falando sobre o presente. Logo depois ele fala sobre o perdão. Senhor, perdoa os nossos pecados, como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Ele está falando agora do quê? Do passado. Se a gente está pedindo perdão por algo que a gente fez, já foi feito. É passado. Então ele tratou aqui presente, passado. Logo depois, ele fala, livra-nos das tentações, do perigo, de todo o mal. Aqui ele está falando do quê? Futuro. Então, se você parar para pensar, para refletir sobre a oração do Pai Nosso, Jesus está te convidando, quando você ora a oração do Pai Nosso, e ela serve como base para as nossas orações, eu uso essa oração como base para as minhas orações, Jesus está convidando você para entregar o seu passado, para entregar o seu presente e para entregar o seu futuro nas mãos dele. Jesus não está falando para você entregar somente uma parte da sua vida. Jesus está te convidando a entregar a sua vida por completo nas mãos dele. O que já foi feito, mas eu não era crente, entrega nas mãos do Senhor, peça perdão. Entrega o hoje, mas hoje está difícil, eu estou passando por uma dificuldade. Entrega, confia. Mas o que vai ser do futuro? Melhor ainda, confia nas mãos dele. Ele sabe e ele pode fazer todas as coisas. Mas hoje, especificamente, eu quero falar e tratar com você dentre o passado, futuro, passado, presente e futuro. Eu quero tratar com você especificamente sobre o passado. E quando eu falei aqui sobre o passado, a gente tratou sobre perdão. Sobre o perdão. Mateus capítulo 6, versículo 12. Olha só o que o texto diz. Olha só o que Jesus ensinou ali. Perdoa as nossas ofensas, como também nós perdoamos as pessoas que nos ofenderam. Algumas coisas precisam ser ditas sobre essa frase aqui. Primeiro, para uma pessoa repetir essa frase, para uma pessoa repetir essa parte da oração do Pai Nosso, ela precisa perdoar alguém. Ela precisa perdoar as pessoas. Para eu e você, nós repetirmos, Senhor, perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. Sabe o que nós precisamos para repetirmos essa parte da oração? Nós precisamos ter o entendimento de que nós somos completamente necessitados do perdão de Deus. Todos nós. Todos nós. Não existe nenhuma pessoa aqui que pode se levantar e falar, cara, eu não preciso pedir perdão a Deus. Todos nós. Todos nós precisamos pedir perdão a Deus.
E para nós entendermos que nós somos necessitados do perdão do Senhor, nós precisamos ter um entendimento do nosso estado pecaminoso. Nós precisamos ter consciência de que nós somos pecadores. Nós somos pecadores. Nós somos pecadores. E a palavra pecado é uma palavra que não é tão popular. Então, raramente você vê pregações tratando de pecado. Porque quando a gente fala de pecado, isso confronta. E a gente detesta ser confrontado. Mas nós precisamos falar de pecado porque isso é uma verdade. E quando nós somos confrontados, nós somos chamados à transformação. E a deixarmos isso que nos afasta de Deus, de lado. O papel do pecado é levar você para longe de Deus. A única coisa que o pecado faz, a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. E o pecado, ele te leva para longe de Deus. Então, quando nós entendemos o nosso estado pecaminoso, nós voltamos para Deus. Nós entendemos a nossa necessidade de caminharmos perto de Deus. O problema é que muitas vezes a gente tem um entendimento equivocado sobre o pecado. Então a gente olha e fala, pô, aquele cara é um assassino, pecador. Aquele outro roubou, pecador. Aquela pessoa adúltera, pecadora. Pô, eu não faço nada disso, então eu não sou pecador. Não. Existem outras coisas, além dessas, que essas você não faz, mas existem outras que provavelmente você faz e te faz, sim, um pecador. E se te faz um pecador, te faz, sim, alguém extremamente necessitado da presença, da busca e da dependência do Senhor Jesus. E não entenda a dependência do Senhor Jesus como algo ruim. Não. Na verdade, é algo extremamente maravilhoso você poder depender de um Deus tão maravilhoso, tão bom, tão misericordioso, tão gracioso, que se faz presente, mesmo sem a gente merecer. Logo, se eu entendo que eu preciso pedir perdão, se eu entendo na verdade, se eu entendo que eu não preciso pedir perdão, se você em algum momento pensou, cara, eu sou bom bastante, eu não preciso pedir perdão, eu estou aqui para te dizer, você está extremamente enganado. Isso é uma mentira de Satanás que ele impõe sobre nós quando a gente começa a se achar, pô, eu sou bom bastante e eu não preciso pedir perdão. Todos os dias precisamos nos humilhar diante do Senhor e pedirmos perdão pelos nossos pecados. 1 João, capítulo 1, versículo 8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Todos os homens, sem exceção, têm em si o estado pecaminoso. Então, precisa sim repetir essa petição do Pai Nosso. Essa parte do Pai Nosso. Todos nós precisamos repetir. Todos nós precisamos de perdão. Por isso eu repito, Mateus, capítulo 6, versículo 12. Perdoa as nossas ofensas. Assim, aqui nós somos convidados ao Senhor. Nós somos convidados pelo Senhor a confessarmos os nossos pecados. Então vai guardando isso no seu coração, hein? Primeiro convite do Senhor nessa parte da oração. Ele está te convidando a confessar os seus pecados, a confessar e a reconhecer as suas fraquezas. Senhor, eu tenho... E começa a dar nome. Senhor, a minha dificuldade é essa aqui, ó. Eu tenho dificuldade nessa área aqui. A outra pessoa tem dificuldade em outra área. Eu estou falando para você reconhecer diante do Senhor. Não estou falando para você se expor para mim, se expor para alguém. Eu estou falando para você se colocar diante do Senhor Jesus, aquele que pode perdoar os seus pecados e te levar de volta para Deus. E te reconciliar com Deus Pai. Quando pedimos perdão, reconhecemos que somos necessitados, reconhecemos que precisamos de restauração e de transformação. O perdão do Senhor nos purifica. O perdão do Senhor nos dá forças para continuar e a lutar para não repetirmos aqueles erros. Tem muita gente que banaliza a graça, né? E a graça do Senhor
Se tem algo que nós não podemos fazer nunca, é banalizar a graça do Senhor. Ah, eu vou pecar, Ele vai me perdoar mesmo? Nunca pense assim. Nunca pense. Ele conhece o seu coração, Ele conhece o meu coração, Ele conhece o nosso coração. Ele sabe quando a gente está pedindo perdão de verdade, Ele sabe quando a gente está banalizando. Se é alguém que a gente não consegue enganar, é o Senhor Jesus. Então, eu te convido a reconhecer os seus erros, a reconhecer os seus pecados diante dele. Teve um amigo meu que falou uma vez para mim que os momentos em que ele mais se sentia próximo de Deus era quando ele se prostrava e pedia perdão. Era quando ele reconhecia os seus erros e ali ele pedia perdão. Sabe por quê? Quando a gente se prostra diante do Senhor e a gente pede perdão, a gente começa a tirar as máscaras. E ali a gente começa a se mostrar quem nós realmente somos. Senhor, eu sou isso aqui. E sabe o que é maravilhoso? Sabe o que é lindo? É que Ele te aceita exatamente do jeitinho que você é. Ele não quer você com máscaras. Ele não quer você de uma forma fingida. Poxa, eu vou tentar aqui fazer de um jeito que eu não demonstre os meus pecados para o Senhor. Não. Ele quer que você chegue para Ele reconhecendo, Senhor, eu sou isso aqui. Mas eu reconheço diante do Senhor que eu preciso de ajuda. Eu reconheço diante do Senhor que eu preciso da sua ajuda para me tornar uma pessoa melhor. Eu reconheço diante do Senhor que eu preciso da sua ajuda para me tornar exatamente quem o Senhor precisa, quem o Senhor quer que eu seja. Mas para eu me tornar quem o Senhor quer que eu seja, sozinho eu não consigo. Por isso eu estou aqui e eu peço a sua ajuda. E deixa eu te dizer uma coisa, Ele vai te ajudar. Se é alguém que quer te ajudar, é Ele, é Jesus. Ele olha para nós com um olhar de amor. Ele não olha para nós com um olhar de julgamento. Ele não olha para nós com um olhar de condenação. E eu te provo. Quem lembra do texto da mulher adúltera? Aqueles homens ali cheios de pedras para atacar naquela mulher. Aquela mulher ali, a um passo da morte, a segundos da morte, a minutos da morte, cheio de pedras direcionadas para ela. Quando ela chega diante do Senhor Jesus, ela sai de um passo para a morte e ela encontra a vida. Em Jesus ela encontra a vida. Aqueles homens começam a jogar as pedras para fora, para o chão, porque eles eram tão pecadores quanto ela. E em Jesus ela encontra a vida. Porém, tem uma frase no final que ele diz: vá e não peques mais. Vá e não faça mais o que você tem feito. Porque o pecado que você cometeu estava te levando para a morte. Mas em mim você encontrou a vida. O pecado leva a gente para a morte. O pecado estava levando aquela mulher para a morte. Mas Ele perdoou ela. E no perdão, ela encontrou a vida. Ela encontrou a vida. Em meio a toda essa mensagem do perdão divino, fica esse alerta. Não banalize a graça. Ele te perdoa, mas Ele diz também: vá e não cometa mais esse erro. Não cometa mais esse pecado. Não peques mais. Ele perdoa os nossos pecados a partir do nosso arrependimento genuíno. Quando nos arrependemos genuinamente, não desejamos mais aquilo. Somos libertos. Lutamos contra. Nos esforçamos para não fazermos mais. E fugimos daquilo que nos leva a pecar. Fugimos daquilo que nos leva para longe de Deus. Somos totalmente dependentes da graça, da misericórdia. Somos totalmente dependentes do seu perdão. Como eu falei no início, todos nós somos necessitados do perdão de Deus. Todos nós somos completamente necessitados
da misericórdia, da graça do Senhor. Todos nós precisamos reconhecer isso diariamente. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Essa é a nossa oração. Perdoa os nossos pecados. Porém, existe uma segunda parte desse versículo. E eu vou concluir. Eu vou completar agora. Perdoa os nossos pecados. Mateus 6:12b. Assim como nós perdoamos as pessoas que nos ofenderam também. Você está entendendo que uma parte está ligada à outra? Você está entendendo que quando você entende que você é completamente necessitado do perdão do Senhor, você está reconhecendo que você também precisa perdoar o outro? Há uma ligação entre os dois? Perdoa os meus pecados, assim como eu perdoo os que me ofenderam. Senhor, assim como eu te ofendi, e o Senhor me perdoou, eu vou perdoar aqueles que me ofenderam também. Eu vou perdoar aqueles que me machucaram também. Nos versículos 14 e 15, olha o que Jesus diz. Porque se vocês perdoarem as pessoas que ofenderam vocês, o Pai de vocês que está no céu também perdoará vocês. Isso é muito sério. Mas se vocês não perdoarem essas pessoas, o Pai de vocês também não perdoará as ofensas de vocês. Mas espera aí. Nós acabamos de reconhecer que somos totalmente necessitados do perdão de Deus. Mas o perdão de Deus está condicionado ao meu perdão ao meu próximo. Você está entendendo a seriedade disso? Você está entendendo que às vezes a gente olha para esse texto e, como eu falei no início, a gente recita ele de cor. Mas muitas vezes a gente não colocamos em prática. A gente só vai na petição daquilo que a gente precisa. Eu preciso do perdão. Mas a gente não oferece o que a gente precisa dar também. Assim como eu sou necessitário do perdão, eu também preciso perdoar. Está bem claro aqui. Está bem claro que a nossa necessidade do perdão do Senhor, que quando nós pedimos perdão ao Senhor, ainda há algo que pode nos separar do nosso irmão. Por isso, é que nós devemos perdoar. É por isso que nós devemos aprender a pedir perdão. E aí eu estou falando de pessoas. O pastor, no domingo, ele falou sobre a nossa relação vertical e horizontal. Não tem como a gente ter uma relação somente vertical. Não tem como eu me trancar no meu quarto e eu vou viver aqui com Deus. Eu e Deus, eu e Deus, eu e Deus. O primeiro e maior mandamento diz: ame a Deus acima de todas as coisas. E o segundo, tão importante quanto o primeiro: ame o teu próximo como a ti mesmo. É impossível você dizer que ama a Deus sem amar pessoas. Porque Ele ama pessoas. Ele morreu por pessoas. Então, se eu amo a Deus, não tem como eu amar pessoas. Então, se eu amo pessoas, não tem como eu ter uma vida egoísta, aonde eu tenho um coração duro e não perdoo de jeito nenhum. Algumas coisas são necessárias para possuir o espírito cristão do perdão. Eu queria falar com vocês 3 delas. O primeiro é compreender o outro. Nós precisamos compreender as pessoas. A gente precisa entender por que aquela pessoa está agindo daquela forma. A gente não sabe o
que aquela pessoa viveu naquele dia. Às vezes chega alguém aqui, às vezes está triste, está magoado, não sei, e aí te trata de uma forma, às vezes, que você não goste. Tenta entender, tenta compreender. Uma vez eu estava no seminário, quando eu estudava no seminário, e aí teve um amigo meu que a gente estava conversando, e aí ali a gente teve um desentendimento. Um pequeno desentendimento. E aí eu comecei a pensar assim, cara, por que isso aconteceu? Eu comecei a refletir sobre o ocorrido ali. Eu falei, cara, a gente está aqui estudando teologia, a gente está estudando sobre Deus. A gente está aqui para servir ao Senhor. E eu vou ficar brigado com o meu irmão? E aí, eu cheguei perto dele um dia, falei, e aí? Ele já se armou. Ele fechou a cara e falou, o que é? Aí eu falei, não, cara, eu só queria te pedir perdão por aquele dia que a gente teve uma discussão e tal. Quando eu falei isso, ele que estava armado, desmontou. E ali a gente pôde começar a conversar. Ali a gente começou a conversar e aí a gente se acertou. É um dos grandes amigos que eu fiz no seminário. Que eu trago até hoje. Um dos poucos que eu falo até hoje do seminário. O perdão faz isso. Então a gente precisa compreender o porquê que as pessoas agem como agem. A gente precisa entender por que ela fez isso, por que aconteceu isso. Eu posso ajudar de alguma forma? A segunda coisa é que nós precisamos, além de perdoar, nós precisamos aprender a esquecer. A gente sabe que não é fácil. Aquela pessoa errou comigo, aquela pessoa me traiu, aquela pessoa fez aquilo comigo. Mas nós precisamos aprender a esquecer daquilo que foi feito. Afinal de contas, lembrar faz mais mal a nós do que ao outro. Nós ficamos alimentando sentimentos ruins. A irmã falou aqui sobre a amargura. Nós ficamos alimentando amargura. Isso causa até doença. Nós ficamos alimentando ódio. E a pessoa está lá vivendo a vida dela. E eu estou aqui, me corroendo, cheio de raiva, de ódio. Não, perdoa, esquece. Essa raiva, esse ódio, isso gera separação, isso destrói relacionamentos. Você está entendendo que isso é tão sério que isso, de certa forma, interfere no seu relacionamento com Deus? Perdoa os nossos pecados como nós perdoamos a quem nos tem ofendidos. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Ama a Deus acima de todas as coisas. E ama o teu próximo como a ti mesmo. Você está entendendo que a sua relação com pessoas, ela é importante para Deus? Ela é importante para você? A terceira coisa que eu queria te trazer para você compreender a importância e a necessidade do perdão é com referência ao amor. Nós precisamos amar. Nós precisamos amar. Sabe por que Jesus ele perdoou você? Porque ele perdoa você? Sabe por quê? Não é porque você é legal. Não é porque você é bom o bastante. Pô, eu sou bom, ele vai me perdoar. É porque ele te ama. É porque você é extremamente importante para ele. É porque naquela cruz, ele sonhou com você. Ele pensou em você. Em mim e em você. Exatamente você. Poxa, mas eu já fiz tal coisa, já fiz tal coisa, eu já fiz tanta coisa errada. Ele oferece o perdão para você. Desde que você se aproxime dele e reconheça a sua necessidade de perdão. O perdão, ele cura. O perdão, ele restaura relacionamentos. O perdão, ele liberta.
Talvez você esteja preso, escravo de algo que o perdão vai te libertar. Talvez um pedido de perdão vai te libertar e tantas outras áreas da sua vida vão começar a caminhar, vão começar a andar. Um pedido de perdão, um reconhecimento. A gente precisa parar de questionar, a gente precisa parar de relativizar. Eu vou fazer isso aqui. Mas não tem necessidade de eu pedir perdão. Perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, se eu não perdoo a quem me ofende, então eu não tenho acesso ao perdão de Deus. Mas eu sou completamente necessitado do perdão de Deus. Eu não posso viver sem o perdão de Deus. Porque sem o perdão de Deus eu vou viver longe dele. Mas para ter o perdão de Deus eu preciso perdoar o meu próximo. Você está entendendo isso? Para ter o perdão de Deus eu preciso perdoar o meu próximo. Nós precisamos perdoar, independente do que tenham feito. Talvez você esteja pensando, é muito fácil o pastor falar ali sobre isso, mas tal pessoa já fez isso comigo. Eu não consigo perdoá-la. Talvez sozinho você não consegue mesmo, mas com Jesus você consegue. E aí entra o seu pedido de ajuda. Senhor, me ajuda. Dá-me um coração igual ao seu. Dá-me um coração disposto a te obedecer. Dá-me um coração disposto a perdoar. A intenção dessa palavra hoje é libertar. É libertar. É libertar pessoas que estão escravas. É libertar pessoas que estão escravas de coisas do passado. Talvez coisas que fizeram a você há 5, 10 anos atrás. E você até hoje não conseguiu perdoar. Isso está te escravizando. E o diabo está cegando você, achando que você não precisa perdoar. Fazendo você acreditar que você não precisa. Ficou no passado, não precisa. Eu estou aqui para te dizer, precisa sim. Talvez existam coisas na sua vida que não caminham, porque você está preso a esse passado. Talvez existam coisas que você não consegue viver com Deus, porque você limita esse relacionamento por conta desse pedido de perdão. Poxa, mais fácil falar, mas o que fizeram a mim é muito grave. Quando a gente lê a Bíblia e a palavra, a gente vê Jesus perdoando pessoas que estavam crucificando Ele. Eu tenho certeza que o que fizeram a você não é tão grave como o que fizeram com Jesus. Mas Ele perdoou aqueles caras. Ele ofereceu o perdão. E Ele te oferece esse perdão hoje. Ele te oferece e te estende as mãos, como quem quer te ajudar a perdoar a quem te tem ofendido ou a quem já te ofendeu. E após isso, Ele te oferece aquele perdão que todos nós precisamos, o perdão de Deus. Eu queria te mostrar um vídeo. Tá pronto aí, irmão? Ele vai colocar um vídeo, eu queria que você prestasse bastante atenção nesse vídeo. Esse vídeo fala sobre o perdão, olha só.
case is charged with aggravated murder in the first degree. That's charged with count 2. Guilty. 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 It's like he didn't have any remorse at all for what he had done. You know, he killed so many people here and what it would look like. I just couldn't believe that somebody could kill all those people and not remember. Neither could the angry relatives of his victims. Who were invited to speak in court when Ridgway was sentenced to life without parole on December 18, 2003. You had said your memory, when it comes to all of the women you took, was gone. Our memory is not. In your words, you said that they didn't mean anything to you, but she meant everything to us. She was a mother, she was a wife, she was a sister, and we miss her. Gary Ridgway sat there stone-faced as victims' relatives damned him and mocked him. He's an animal. I wish for him to have a long, suffering, cruel death. He's gonna go to hell, and that's where he belongs. But then the emotionless facade finally cracked when the father of one of his victims appeared to surprise him with a dose of human kindness. Mr. Ridgway, there are people here that hate you. I'm not one of them. You've made it difficult to live up to what I believe, and that is what God says to do, and that's to forgive. You are forgiven, sir. Esse homem, ele matou diversas mulheres. Ele, cerca de 48, se eu não me engano. Enfim, ele matou muitas mulheres, muitas famílias ficaram sem suas entes queridas e, assim, a maioria ali, com as suas justificativas, depositava ódio, desejava morte, desejava a ida dele para o inferno, desejava as piores coisas que elas poderiam desejar. Mas ali chegou um homem no final e ele falou: você dificultou para mim a prática daquilo que eu acredito. Você dificultou para mim a prática daquilo que eu acredito. Mas, apesar de ser difícil, eu vou praticar. Você matou minha filha, mas eu te perdoo. Talvez esse alguém que te fez o mal, esteja somente dificultando a prática daquilo que você acredita. Eu quero te motivar, eu quero te convidar a hoje, a você tomar uma decisão de perdoar. Talvez existam aqui pessoas que precisam perdoar. Talvez existam outras que precisam pedir perdão. Eu quero te motivar a não deixar isso para depois. Semana que vem, um dia. Não. É hoje. É hoje. Essa é uma palavra de confronto. Essa é uma palavra que traz a nós a verdade. Eu poderia aqui trazer diversas mensagens de motivação, mas Deus, Ele toca o nosso coração para a gente falar a verdade. Infelizmente, muitos pastores hoje em dia não estão pregando a mensagem porque ela confronta. E onde não há confronto, me desculpa. Onde há omissão da palavra, não existe amor. E mesmo sem conhecer muitos aqui,
Eu amo. E por amar, eu venho aqui trazer a verdade. E por trazer a verdade, confronta. O meu desejo de todo o coração é que você entenda essa palavra como uma mensagem de amor. Uma mensagem que vai te levar para perto de Jesus. Porque a falta de perdão leva a gente para longe. O ódio, a raiva, não leva a gente para perto de Deus. Leva a gente para longe. Agora, o reconhecimento de perdão, o reconhecimento da necessidade, te leva para perto de Deus. Então, eu quero mais uma vez te motivar hoje. Se você precisa pedir perdão a alguém, peça. Peça. Se há alguém que não quer que você peça perdão, é o diabo. E se há alguém que quer que você peça perdão, é Jesus. Se há alguém que não quer que você perdoe, é o diabo. Se há alguém que quer que você perdoe, é Jesus. A pergunta é: o que você vai fazer com isso? Aí é com você. Que Deus te abençoe, que Deus te dê forças, que Deus te dê coragem, que Deus te motive a fazer isso, te acompanhe e te ajude, porque realmente sozinho é muito difícil.